A paz seja nesta casa. Com a sua permissão, esta casa é o seu coração, a casa do Eterno. Nesse momento, no fim do sabate, que sempre eu gravo para vocês a mensagem. Então a mensagem de hoje está sendo gravada para você ouvir e é muito importante. É no capítulo 12 de Daniel, versículo 4, diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então hoje, o Pai Celestial tem preparado para explicar para vocês um pouco, algumas coisas sobre a ciência, sobre as descobertas científicas. Explicar para vocês algumas coisas, Já ajuda você para você ficar bastante atento. O assunto de hoje é o seguinte: as descobertas científicas e a tecnologia presente. Então, você vai ouvir hoje um ensinamento sobre duas coisas: as descobertas científicas e a tecnologia presente. A tecnologia é o seguinte: primeiro, como era antes? Então, antes, você sabe que antes de ser descobertas, as condições tecnológicas, as condições da ciência para ajudar o trabalhador, para ajudar o cidadão, que necessita de um desenvolvimento na sua vida cotidiana. Então, antes disso, das descobertas científicas, como era? Sabemos que as pessoas que tocavam as lavouras carregavam o seu mantimento no carro de boi, em cargas de animal, e até mesmo em navio. E alguns carregavam, por exemplo, a sua madeira que tirava da roça, tirava nas costas, Outros, quem tinha carro de boi, tirava no carro de boi as suas madeiras, os seus roçados. Agora, aqueles que não tinham, então alguns que tinham muita coragem, tiravam até nas costas, a madeira da roça, aquelas madeiras que tinham condições de tirar nas costas, tiravam. Outros puxavam no animal, não é isso? Então, puxava mesmo nos boi, colocava, lá eles faziam um sistema de amarrar a madeira e puxava pelos bois. E o cultivo era movimentado com enxadão, foice, machado. Era o que eles usavam antes de ser desenvolvida a tecnologia. Então, antes de ser descobertos os recursos para o trabalhador, então era desta forma. Só que naquele tempo o povo era muito mais diferente, com aquele sofrimento tudo, mas existia um vínculo natural naquelas pessoas. Agora, 2. Por que veio a descoberta? É porque geralmente uma que tinha chegado o tempo da profecia do Eterno já começar a cumprir. E outra porque geralmente tinha, às vezes, alguma pesquisa
dos governos, né? Daqueles que eram responsáveis pela humanidade. Então, geralmente, aquilo foi se espalhando, né? A necessidade das pessoas que trabalhavam nos campos, não é isso? Então, e ali foi trazendo uma certa apuração sobre esse objetivo, de mesmo das autoridades, né? E procuravam, então, meio de melhorar para aquele tipo de pessoas que trabalhavam nos campos. Então, o que acontece? Aí veio por isso, porque tinha necessidade. Às vezes o povo precisava desenvolver, né? Não muito sofrer que nem sofria, né? Então as autoridades geralmente teve aquele cuidado, né? E às vezes procurou então trazer para o seu país as descobertas, e foi vindo aos poucos. Agora 3. No que ajudou? Ajudou muito, porque geralmente as pessoas começaram a ser beneficiado com trator, com arados, né? Para melhorar o seu plantio, né? Começaram as pessoas a ser beneficiado com máquinas de costuras, né? As mulheres já tinham um meio para poder costurar melhor, né? Porque antes trabalhava, geralmente tinha as rodas, né? Aquelas rodas de pé, né? As rodas de mão. Então as mulheres faziam, por exemplo, a linha era produzida por aquelas rodas, né? As mulheres fiavam nas rodas ou fiavam no fuso. Então, aí mais tarde apareceu o tear, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. É por isso então que ajudou, não é isso? Né? Agora 4. No que atrapalhou? Nós sabemos que isso a gente vai explicar mais daqui a pouco, né? O que atrapalhou em nossos dias de hoje, não é isso? 5. No que ocorre perigo? Então, também eu vou explicar daqui a pouco no que ocorre perigo, que é o avanço da tecnologia hoje, né? 6. E como que nós estamos? Também vou explicar daqui a pouco. Então, agora eu vou explicar algumas descobertas que aconteceu, que é interessante vocês saberem disso, viu? Talvez vocês não sabem, né? As épocas que foi descoberta o sistema científico, né? Foi descobertas o que nós usamos hoje, por exemplo, telefone, televisão, gás de cozinha, né? Então, gás de iluminação, essas coisas, né? Então, talvez você não sabe a época. Por exemplo, gás de iluminação. Isso foi descoberto em 1798. Eu vou falar bem compassado para você poder até marcar, né? Aí, né? Prelo a vapor era um aparelho manual ou mecânico de impressão tipográfica, ou seja, uma prensa. Isso foi descoberto em 1803. Navio a vapor foi descoberto em 1807.